Boa noite a todos, uma alegria mais uma vez estarmos aqui, agradeço o convite do César e é uma oportunidade de todos nós relembrarmos as lições, né, que são trazidas pela codificação espírita, que refletem e relembram os ensinamentos de Jesus e somos levados às leis de Deus, né? Então o estudo que nós vamos fazer hoje, a importância do minuto, né? Qual é a importância do minuto? Vivemos tempos de mudanças profundas. Aqueles que estejam dispostos a cooperar com Jesus nos dias atuais devem resistir a provas igualmente difíceis como as que o próprio Cristo enfrentou. O riso de escárnio dos indiferentes, a incompreensão da família, os ataques dos que se colocam como donos da verdade e, ainda mais perigoso, o fascínio, o deslumbramento das posses materiais e os milhares de convites para que deixemos o caminho árduo e estreito da honradez, da virtude, da moralidade e adentremos a porta larga e deleitosa, né, da corrupção e dos prazeres mundanos. Então nós temos, se nós realmente estamos dispostos a percorrer o caminho de Jesus, buscar a Jesus, nós temos que ter em mente que nós vamos passar por dificuldades e por problemas, né? E que além dessas dificuldades trazidas por outros irmãos que querem outros caminhos, realizar outras atividades, né? Ter outro procedimento, que também são livres para fazer isso, porque se Deus, que é o nosso Pai, permite-nos o livre-arbítrio, então cada um tem o seu livre-arbítrio de fazer aquilo que... Mas nós que estamos na doutrina já sabemos, né, da importância de aproveitarmos o tempo, né? E de tudo aquilo que nós fazemos, nós vamos ver mais à frente, aquilo mesmo nós colheremos, né? Aquela semeadura. Observamos grande parte da sociedade aturdida. Aqui revoltas, acolá liberdade sem compromisso. Tudo posso, eu quero e tenho direito. Tudo é motivo para gritos, ameaças. O bullying, semente de discórdia, muitas vezes de ódio, que se semeia no coração e na mente do outro, do nosso semelhante. E é da lei que tudo que se semeia, isso mesmo iremos colher. Saulo, o antigo perseguidor dos cristãos, após aquele momento em que recebe a visita de Jesus numa região árida, né, um deserto, entre Jerusalém e Damasco. Mas nós paramos nesse instante e dediquemos um instante para pensarmos, observarmos a importância do momento. Um pequeno momento, um instante, um minuto. Para Saulo, é o início de sua transformação de perseguidor dos cristãos para divulgador das verdades trazidas, ensinadas e vivenciadas pelo Cristo. Deixa de ser Saulo, passa a ser Paulo. Principia sua reforma íntima. O homem velho que trazia o orgulho em suas ações, que determinava, que mandava, agora ensina, esclarece, exemplifica com os inúmeros sofrimentos que passa a sofrer pela escolha que fez, mas não abandona suas opções. Pelo contrário, se esforça cada vez mais para ser pleno na vivência das leis de Deus, chegando a afirmar: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Está lá em Romanos, no capítulo 7, versículo 19. Então, Saulo, agora Paulo, já sabia o que devia fazer, né? Mas enfrentando todas essas dificuldades, toda a sua imperfeição ainda, porque estava em um processo, né, de transformação, como todos nós estamos, ele ainda, muitas vezes, sabia que não devia fazer ou agir de tal forma e agia, né? É o mesmo que acontece com cada um de nós, né? Falamos, olha, eu tenho que mudar, eu não posso mais ficar reagindo, eu preciso agir, preciso parar, pensar, raciocinar e fazer alguma coisa, né? Mas quando a gente percebe, já reagiu, né? Então, nesse auto-reconhecimento, o nobre servidor do Evangelho de Jesus denunciava a existência do seu lado escuro, impulsionando-o a atitudes que reprovava e não conseguia impedir-se de praticar.
Reconhecia que agia em descompasso perante a lei de Deus. Mediante, porém, esforço perseverante e autoconscientização da própria fragilidade psicológica, o arauto da Era Nova conseguiu atingir a culminância do seu apostolado, quando então proclamou: "E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim." Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. E aí perguntemos a nós mesmos, ou antes disso, que momento maravilhoso esse para o Espírito. E agora perguntemos a nós mesmos, quando poderemos também sentir e dizer, não somos mais nós que vivemos, mas sim é o Cristo atuando em tudo que pensamos e realizamos? Quando será esse nosso momento? Essa oportunidade abre-se num breve momento. Aproveite seu momento para o bem. Nunca se permita ser responsável por impedir a uma outra pessoa, esse instante, mas pelo contrário, seja aquele que dá tudo ou todo o amparo para que haja o melhor aproveitamento desse momento. Eutanásia, aborto, nunca. Suicídio não é solução, é porta larga que conduz ao acréscimo de sofrimentos. Busque Jesus, que é a solução. O Espírito, uma vez criado pelo Pai, não morre jamais. E Jesus é a única referência que precisamos para a nossa realização, para o progresso moral e espiritual, pois Jesus transcende a materialidade. Palavras de Jesus, anotada por João no capítulo 4, versículo 34. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou. Vejam, quando nós estivermos vivenciando plenamente as leis de Deus, nós teremos todo o alimento que necessitamos. Todo equilíbrio, toda proteção. Estejamos atentos para não nos conduzirmos por cegos. Muitas vezes, mais distanciados de acerto ou do acerto que nós próprios. Logo à frente, o fosso das lamentações, de arrependimento, das dores superlativas, a angústia do tempo perdido, da utópica sensação de prazer produzida pelos alucinógenos, as drogas de todos os tipos e os vícios morais. Tem um livro em inglês chamado Lost Horizon, de James Hilton, a tradução para o português é Horizonte Perdido, e o personagem principal desse livro, num determinado momento, vai dizer: há um momento na vida de todo e qualquer homem em que ele vislumbra o infinito. Então há um momento na vida de qualquer um de nós em que nós vislumbramos o infinito. Que infinito é esse? Vislumbramos as leis de Deus, essa nossa eternidade. Vislumbramos-nos dentro desse universo, como fazendo parte que somos, mas que ainda não percebemos, fazemos parte de todo o universo. Agimos, interagimos com todo o universo. Para Paulo, ele vislumbrou o infinito no momento do encontro com Jesus, mas necessitou muito trabalho, sofrimento para alcançá-lo. Então, nós tenhamos isso em mente. Vamos vislumbrar esse momento, mas necessitamos trabalhar para que se fortaleça em nós e realmente possamos vivenciar, aproveitar então dessa porta que se abriu à nossa frente. Com base no Momento Espírita lá do Paraná, de maio de 2014, com o título 1 Minuto, o artigo nos sugere para que fechemos nossos olhos por 1 minuto e pensemos naquilo que mais nos agrade. Tudo bem, isso é fácil, não é mesmo? E se descobríssemos que esse é o tempo que nos resta de vida? Exatos 60 segundos. Com certeza, para muitos, esse conhecimento faria com que a dimensão, o valor das coisas, conforme vinha sendo observada por nós, mudasse. Então, aquilo que eu valorizava, que eu almejava de qualquer forma alcançar, conquistar ou manter, naquele minuto, naqueles 60 segundos, para muitos de nós, não teria mais valor. Ser possuidor de fortuna, nesse minuto, de nada valeria. Isso seria insignificante, em nada poderia mudar o quadro.
O mesmo com relação às mágoas acumuladas, às frustrações, às decepções, aquelas reclamações diárias, brigas familiares com a esposa, com o marido, com os filhos. Nada disso faria mais sentido. As irritações seriam substituídas por um sentimento de nostalgia, de saudade. Se eu pudesse ter mais tempo, faria diferente. Um beijo, um abraço apertado, uma declaração de amor, uma troca de olhares, um pedido de desculpas, se tornariam aquilo que de mais precioso existe no mundo. Um toque, um sorriso, mãos que se encontram, um sincero eu te amo, os tesouros escondidos por trás da simplicidade, que até aquele momento não víamos ou não dávamos importância. Porém, todas aquelas coisas que pareciam tão simples, pequenos gestos de atenção, de carinho, uma gentileza breve, seriam recordados com um sentimento de valor engrandecido. Uma transcendência envolvendo-as e, de súbito, alterando o seu valor. Antes, coisas ingênuas, agora, verdadeiros bens, que se reconhece, deveríamos tê-los agasalhado e alimentado com muito amor. Uma frase que eu encontrei na internet enquanto preparava essas reflexões, nos diz que há momentos na vida em que sentimos tanto a falta de alguém que o mais que queremos é tirar essa pessoa de nossos sonhos e abraçá-la. É um momento, né? É verdade, 1 minuto não é tempo para realizarmos tudo o que desejamos, mas é tempo suficiente para se mudar tudo para sempre. Saulo para Paulo, naquele momento. E Chico Xavier nos diz que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade e a sua aplicação, a sua vivência no dia a dia, os pensamentos reflexionando sobre esse conhecimento, filosofando sobre os efeitos práticos de conhecer e aplicá-los em nossas ações. Então, conhecer a verdade, aplicá-la no nosso dia a dia, pensar sobre aquele conhecimento, raciocinar, reflexionar, colocar em prática, né? Transformando em ações. É isso que nos faz crescer e evoluir moral e espiritualmente. Na doutrina espírita ou doutrina dos espíritos, nós encontramos em O Livro dos Espíritos a pergunta número 1 e a respectiva resposta que os espíritos trouxeram a Kardec. Que é Deus? Deus, responderam os espíritos, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, não existe nada acima da inteligência de Deus. E causa primária de todas as coisas, então tudo que existe no universo, nós, tudo que existe, a causa primária, o início de tudo isso é Deus. Sendo Deus, então, a inteligência suprema e a causa primária, em algumas traduções, primeira de todas as coisas, quais atributos deve possuir esse ser supremo? Se ele é a inteligência suprema, né? São os espíritos da codificação que nos dizem quais são os atributos de Deus. Deve ser eterno, e Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior, e é assim que de degrau em degrau remontamos ao infinito e à eternidade. Então Deus é a causa primária de todas as coisas, é o início de tudo, né? Não tem anterioridade, né? Deve ser imutável, e é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teria. Nós observamos, a ciência demonstra a estabilidade, a harmonia, o equilíbrio que existe no universo. A distância, né, a camada de ozônio, tudo isso mostra a grandeza de Deus e a sua imutabilidade. Se ele estivesse se transformando e mudando, tudo isso estaria mudando e não estaria nessa harmonia, né? Deve ser único e é único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Deve ser e é onipotente. Ele o é porque é único.
Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso, ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito, seriam obra de outro Deus, que é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim, nas mais pequeninas coisas como nas maiores, e essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Vejamos uma parte do poema de Eurípides Barçanufo, cujo título é Deus, onde esse irmão, Eurípides Barçanufo, nos revela esse Pai Celestial que chamamos Deus. Diz Eurípides: o universo é uma obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. Deus, que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe. Então, se Deus é a causa primária de todas as coisas, a natureza é filha de Deus. E para nós é nossa mãe, porque nós, espírito, retiramos da natureza, do meio onde nos encontramos, a matéria para essa nossa constituição física que estamos utilizando hoje. Como já retiramos em outras oportunidades e ainda continuaremos retirando. Então é filha de Deus a natureza e é nossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, aquela pessoa que é piedosa, caridosa, caritativa, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Tudo aí, em tudo isso nós encontramos Deus. Reconheço-vos, Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, nas flores dos jardins, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Depois, se vocês procurarem na internet o poema Deus, de Eurípides Barçanufo, vocês poderão e devem fazê-lo, fazer a leitura completa desse poema que é maravilhoso. O evangelista Lucas, no capítulo 6, versículo 36, escreveu: Jesus diz aos seus discípulos, e eu acrescentei, e a nós: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. E o evangelista Mateus, no capítulo 5, versículo 7, diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se formos então misericordiosos, alcançaremos a misericórdia. De quem? De Deus, que só pode nos prover, porque Ele é misericórdia. Estamos reflexionando sobre a importância de preservarmos a vida, a importância do momento, a importância do minuto. São tempos de muita atenção e muita oração. Orai e vigiai, pois todo o progresso alcançado no que diz respeito ao progresso da moralidade, da ética em vários campos, está sendo solapado. Vem ocorrendo uma inversão de valores, colocando-se que a pessoa tem direito de fazer o que bem entender, esquecendo-se que nossas atitudes, ações, refletem no outro e a dos outros em nós. Vivemos em sociedade, ninguém é autossuficiente. Portanto, essa estrada necessariamente tem de ser construída obedecendo-se os direitos e as obrigações, para que o trânsito possa fluir o melhor possível dentro das condições evolutivas em que nos encontramos. Veio Moisés, nos trouxe os 10 mandamentos. O primeiro deles é amar a Deus sobre todas as coisas. Fala-nos em várias partes dos 10 mandamentos, é aquilo que nós não devemos fazer.
Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai, aí já é o que fazer, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Está em São Marcos, em São Lucas, em São Mateus. As notícias de eutanásia, de aborto, de suicídio e outras, liberação de drogas, desestruturação da família, conduzem essencialmente ao caos, para a sociedade como um todo e para o espírito, essência individual, uma vez que o espírito reencarna para progredir, expurgando energias negativas produzidas nesta ou em vidas anteriores, por suas ações desajustadas com as leis divinas. Assim, todo segundo lhe é extremamente importante para suas reflexões e para o start que o fará desejar melhorar-se e trabalhar pela sua futura purificação, que se dará pela substituição do orgulho e do egoísmo, pela fraternidade, pela caridade, até o amor por si mesmo, ao próximo e, por fim, a Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, esperai vós que chorais, tremei vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provações, credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório, para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Então, aqueles que se mantêm no egoísmo, na indiferença, naquele determinado momento em que ele vislumbrar o infinito, perceberá todo o tempo que perdeu, todo o desvio que percorreu, e saberá, entenderá que terá que retornar nesse mesmo caminho para reconstruir um novo caminho. E isso é causa de dor, causa de sofrimento. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da codificação espírita, lá no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, no item 28, nos apresenta: um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-lhe o fim? Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Quem vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Não pode ele, Deus, conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo, um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que ele haja soado a hora derradeira. A ciência nunca se engana em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas, se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia, e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. Porque quando nós percebemos o equívoco que cometemos, nos arrependemos. Então é o primeiro passo. Daí nós vamos ter que trabalhar para reconstruir o caminho. Mas vejam a oportunidade. Naquele momento, ele já se arrependeu. Ele já deu um grande passo. Porque quantos retornam à espiritualidade e levam séculos para poder se arrepender, entender que caminharam por um caminho de prazeres físicos, mas que os conduziu às dores e aos sofrimentos que enfrentam e que não queriam ver. Embora sofrendo, achavam que ainda estavam tendo prazeres. O materialista, que apenas vê o corpo
e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, em 1860. Nos diz Bernardinho, um espírito protetor, ditando esse trecho em Bordeaux, em 1863. Todos estais na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Todos os nossos esforços para isso. Em quantas situações o verdadeiro sentimento daquele que autoriza uma eutanásia não é o de apoderar-se de uma herança o quanto antes, ou um aborto para se livrar da responsabilidade pelos seus atos? Não é fácil, apesar disso, abandonar os patamares mais imediatos do que considera ou que consideramos como necessidade de sobrevivência. Exige uma luta feita de conflitos entre o que se desfruta e o que se aspira, o que se tem e o que se pode e deve conseguir. Então é uma luta, né? Eu tenho tais coisas, não quero abrir mão, né? Para mim não basta um prato de alimento, eu preciso de 2, embora jogue um fora, né? Mas eu acho que isso é tão necessário que é difícil mudar. Isso numa coisa simples que estamos citando um exemplo, mas nas transformações que nós necessitamos fazer de fundo moral, de fundo a fim de buscarmos vivenciar essas leis de Deus, os seus ensinamentos e as lições de Jesus, é um conflito grande. Sei que devo, mas, como disse Paulo, ainda não consigo fazer. Essa luta tem muito a ver com os hábitos ancestrais que deixaram sulcos profundos no inconsciente, que se repetem quase por automatismo, que a razão compete superar. Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, ditado a Divaldo Franco. Lá na questão 880 do Livro dos Espíritos, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Esse é o nosso primeiro direito. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. E na questão 344 do Livro dos Espíritos, em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Mas no momento da concepção, a alma já está unida àquele corpo que vai se formar. Ao contrário, nos aconselham os espíritos superiores a que vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não deu a mim, também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Vejam que um momento quanta coisa pode acontecer, né? Nós nos lembramos daquela passagem em que a pessoa lá na França, por ocasião já havia sido publicado o Livro dos Espíritos. Ele ia saltar, né, e cometer um suicídio. Ele toca na beirada da ponte e cai um livro no chão. Ele pega aquele livro, abre e lê. Esse livro salvou a minha vida. E ele desiste então naquele momento de cometer o suicídio, leva o livro, vai ler e vai depois escrever, e a minha também, e vai entregar a Allan Kardec. Vejam que é um momento, menos que 1 minuto, é um momento, né?
Tudo isso é importante para o espírito, porque a espiritualidade superior, os nossos anjos protetores, estão sempre ao nosso lado, esperando que nós busquemos, né? Esperando que nós possamos abrir a porta do nosso sentimento, do nosso coração para recebê-los. Citemos aqui o exemplo de Lins de Vasconcelos, conhecido como o homem que transformava ouro em amor. Apresenta a história do grande Lins de Vasconcelos, que com apenas 25 anos foi eleito presidente da Federação Espírita do Paraná. Era um homem sábio e com o coração de menino. Passou a semear a caridade, levando ajuda e esclarecimento a todos os corações. Criou o jornal Mundo Espírita na entidade paranaense, espalhou amor por vários estados e cidades do Brasil, criando creches, sanatórios, institutos de ensino, instituições de amparo à velhice, lares infantis, ginásios e hospitais. Aproveitou o seu tempo. O compromisso moral que o espírita assume nesse particular é muito relevante, uma vez que, por não desconhecer as noções básicas do espiritismo, tem consciência da sua realidade espiritual como espírito imortal, que sabe de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Nos diz essa nossa irmã Eulália Bueno neste poema: enquanto é tempo, busca Jesus, antes que ele precise resgatar-te dos antros da loucura, dos precipícios do suicídio ou da solidão das trevas de tua própria alma, erguendo-te para a luz, quando finalmente e experimentarás o hálito de amor sublime. Eulália Bueno. E para encerrarmos este poema de Emmanuel, ditado a Francisco Cândido Xavier, nos dizendo que a vida é uma escola. Por mais difícil o processo educativo a que nos estejamos submetidos, saibamos valorizar o tempo, agradecendo e trabalhando, ao invés de reclamar ou ferir. Que possamos refletir em alguma coisa que sobrou disso que nós trouxemos nessa noite. Refletir sobre isso, observarmos os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, né? Seguindo aquela orientação de Santo Agostinho, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ao final do dia, faço uma autoanálise para ver tudo o que eu fiz. Se eu feri alguém, se eu podia ter feito mais. Enfim, nessa autoanálise eu vou me descobrindo e descobrindo aquilo que eu necessito melhorar e naquilo que eu necessito ter mais vontade e mais força para continuar acertando. Que Jesus nos abençoe e ampare a todos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.